no livro dela, Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. Indícios do afloramento mediúnico. Ela coloca inicialmente como alterações emocionais súbitas, que a Márcia também já falou sobre isso, acentuada sensibilidade, aproximação das famílias para maior conhecimento e informações a respeito dos jovens. Então, é importante que a família simplesmente não leve o jovem, abra a porta do carro e deixe ele na casa espírita e vá embora. É importante que essa família também esteja integrada na casa espírita, que esta família se interesse em conversar com o evangelizador e que ali a própria evangelização, a própria casa espírita, promova atividades onde haja essa interação entre o jovem, o evangelizador e a própria família, para que, conversando, você vai observando e você vai colhendo informações que vão lhe ajudar nessa identificação. Orientação e esclarecimento das famílias sobre sua tarefa evangelizadora junto aos filhos. Aqui é um ponto muito importante, que nós devemos lembrar que o tempo que a criança, o tempo que o jovem fica dentro da casa espírita é um tempo muito curto. Geralmente, a evangelização acontece uma vez por semana, 1h30, 2 horas. Às vezes, você tem uma atividade à parte, mas aquele tempo ali é muito pequeno para que o evangelizador realmente possa agir, possa conhecer, possa orientar. Então, a família precisa dar continuidade no dia a dia daquele aprendizado que ele vai recebendo na casa espírita. Então, essa família precisa ser orientada do papel e da responsabilidade dela enquanto sua tarefa evangelizadora, não é? Outro ponto, incentivo à realização do estudo do Evangelho no lar com a participação ativa dos jovens. Então, hoje a gente ainda encontra no movimento espírita muitas famílias que não têm o hábito da realização do Evangelho no lar. E nós precisamos criar o hábito da prece em família, porque isso dá um suporte muito grande. Família que realiza o Evangelho no lar, ela cria defesas no seu ambiente familiar, ela imanta o seu ambiente familiar, ou seja, é como se de repente a gente morasse numa casa que não tem portas e que não tem janelas. A partir do momento em que a gente cria o hábito da prece em família, nós vamos fechando essas portas e essas janelas, dando acesso somente àqueles espíritos que são trazidos que são autorizados pelo mentor daquele grupo familiar. Um outro ponto fundamental, esclarecimento ao jovem a respeito do amparo da providência divina, auxiliando-a a sentir-se seguro, protegido e amado por Deus. Aqui é fundamental. Existem pessoas que, mesmo estando na casa espírita, mesmo estudando, lendo, eles não conseguem ainda ter uma fé raciocinada, uma fé sólida, né? Então, ainda é muito vacilante. E no momento em que nós lembramos ao jovem que Deus não desampara nenhum dos seus filhos, que mesmo não pedindo ajuda, nós sempre recebemos ajuda, sempre recebemos amparo dos nossos mentores amigos, dos benfeitores que estão ali junto com a gente, e temos condições de recorrer a Deus a qualquer momento que a gente precise de ajuda.
Isso dá uma segurança muito grande e precisa ser ensinado para as crianças quando elas ainda são pequenas. Porque o hábito da prece, a confiança em Deus, saber que nós temos o respaldo divino, é muito importante para nós. Porque qualquer problema que aconteça, nós imediatamente buscamos a ajuda do Criador da vida. Um outro ponto que nós precisamos lembrar. O incentivo aqui vai mais especificamente para o próprio adolescente, para o próprio jovem. Incentivo à reflexão e adoção de bons hábitos de vida. Hábitos saudáveis. Isso é fundamental. E o primeiro deles que a gente separou aqui foi o hábito da prece, o hábito da oração. E aí nós buscamos aqui a Gênese, no capítulo 14, o item 46, quando os espíritos dizem: em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Então, se é o mais poderoso em relação à obsessão, é um poderoso auxílio no nosso dia a dia. E tem muita gente que chega no atendimento fraterno e a gente pergunta: você tem hábito da oração? Não, eu não sei rezar. Eu não gosto de rezar. Não, eu não conheço essas terminologias que vocês usam. Nós não precisamos de terminologia nenhuma diferente para fazer uma prece. A prece, ela é uma conversa íntima com Deus. Da mesma forma que nós sentamos, digamos, com o nosso melhor amigo, com a nossa melhor amiga, sentamos e temos uma conversa franca, aberta, da mesma forma nós vamos conversar com Deus. E nós não precisamos nem da palavra articulada para fazer isso. Nós precisamos de duas coisas básicas: o nosso pensamento e o nosso coração. Então, no momento em que nós abrimos o nosso coração e deixamos sair ali as nossas necessidades e dizemos para Deus tudo aquilo que nós estamos sentindo, com certeza nós vamos receber a assistência que precisamos. O outro hábito que nós separamos aqui foi a preparação adequada para o sono. Tem pessoas que, do jeito que passa o dia, vai para o quarto, se joga na cama, às vezes dorme no sofá da sala, e não tem nenhum cuidado em relação a essa preparação para o sono. Tomar um banho, se possível, fazer sua higiene pessoal, deixar de lado o celular, porque hoje nós dormimos normalmente com o celular do lado ali, ou às vezes embaixo do travesseiro, isso é muito perigoso. Então, pelo menos naquele momento, vamos nos desligar do celular. Vamos fazer uma prece e agradecer a Deus pelo dia que tivemos, que às vezes foi um dia excelente, mas às vezes também foi um dia muito difícil. Então, vamos agradecer a Deus pelo aprendizado que nós tiramos dali. E vamos pedir a Deus que abençoe a nossa noite e que nos ajude para podermos voltar para a matéria física no dia seguinte, se for permitido, de uma forma mais serena, de uma forma mais tranquila, que a gente possa conservar as lembranças que sejam úteis ao nosso dia a dia, dos aprendizados que fizermos na espiritualidade também. Tudo isso nós podemos pedir na prece.